Gostaria de convidá-los que você abrisse a sua Bíblia, acessasse ou acompanhasse a leitura que será projetada em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do verso 12. Nós estamos caminhando em uma série expositiva no livro de Atos, a qual nós intitulamos Sereis Minhas Testemunhas. Nós fizemos uma pequena pausa de 2 semanas nessa série, em razão da minha ausência no período de férias. E eu quero aproveitar para agradecer ao irmão Anderson e ao irmão Luiz, que ministraram a palavra durante esse período. Eu os deixei livres quanto à temática e creio que aqueles que estavam aqui foram edificados pela palavra de Deus. Eu agradeço também aos irmãos que conduziram as ministrações no culto de oração às quartas-feiras. E eu quero aproveitar que eu estou dando sequência hoje à série, mas vou fazer uma pausa semana que vem para informar que na próxima semana eu estarei pregando no aniversário da Igreja Batista Atalaia, em Osasco. E aqui na nossa igreja nós vamos receber o professor Gedimar Júnior. Já esteve conosco várias vezes, um amigo querido, também conhecido da igreja, e ele estará ministrando a palavra do Senhor aqui. Mas hoje retomamos a nossa exposição em Atos, e nós estamos avançando para um texto que descreve aqui uma narrativa sobre a substituição de Judas. Judas é substituído, tem a escolha de Matias, um texto que nos ensina muito sobre a vida da igreja enquanto ela espera o cumprimento das promessas de Deus, especialmente a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso eu convido você a acompanhar com atenção a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2
tens escolhidos para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Nós queremos continuar ouvindo o Senhor, agora através da exposição da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para estarmos atentos ao que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos diretamente nos detalhes desse texto, é importante lembrarmos do chamado de Jesus aos seus discípulos e da missão que eles receberam. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ele escolheu pessoalmente 12 discípulos. Ele investiu a maior parte do seu tempo neles. Ele os designou para serem os seus enviados, isto é, apóstolos. Uma vez que a palavra apóstolo significa justamente isso, enviado, alguém separado, alguém comissionado para cumprir uma missão específica. E de um grupo maior de discípulos, talvez centenas deles, ele escolheu 12, como eu disse, em particular, e ele os designou para o ofício apostólico. Esses homens, eles caminharam com Jesus, eles foram chamados para dar continuidade à obra de Cristo, eles foram chamados para testemunhar da sua ressurreição, eles foram chamados para proclamar ao mundo as boas novas do reino de Deus, eles foram chamados para discipular as nações. Eles seriam as testemunhas oficiais da ressurreição, os fundamentos da igreja, e pelo Espírito Santo, aqueles por meio de quem Deus registraria a história, os ensinos, a morte e a ressurreição de Jesus. Aquilo que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. No entanto, você conhece a história e sabe que um desses 12, Judas, ele desviou-se do chamado, ele traiu o Senhor, ele abandonou o seu lugar, e agora então, após a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, como nós vimos nos versos anteriores, a comunidade dos discípulos não é mais 12, agora é 11. Há uma lacuna, há um lugar que eles entendem que precisa ser preenchido. E é nesse tempo de transição entre a ascensão de Jesus e a promessa do Espírito Santo, que nós vimos na última mensagem de Atos, apresentada aqui nos versículos anteriores, entre a ascensão de Jesus, a promessa do Espírito Santo e o dia de Pentecostes, que nós veremos no capítulo 2, que está situado o texto que nós acabamos de ler. Trata-se de um período ali de espera de cerca de 10 dias, e Lucas nos mostra como a igreja, ainda sem o derramamento do Espírito, mas unida e já guiada pela palavra, pela oração e pela soberania de Deus, como ela faz, ela age e como ela discerne e preenche a vaga deixada por Judas. Diante disso, surge uma pergunta fundamental. O que a igreja faz enquanto espera o cumprimento das promessas de Jesus? Jesus prometeu o poder, Jesus prometeu o Espírito Santo, que eles seriam testemunha, e esse Espírito ainda não foi derramado sobre eles. E a questão é, o que a igreja faz nesse tempo? O que aqueles irmãos estão fazendo enquanto eles esperam a promessa ser cumprida? E é isso que nós veremos a partir de agora. Nós destacaremos algumas verdades que esse texto nos ensina. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar, enquanto a igreja espera o cumprimento das promessas de Jesus, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que eles permanecem juntos.
Após a ascensão de Jesus, nós lemos o texto aqui no verso 12, os discípulos, em obediência à sua ordem, eles deixam o Monte das Oliveiras e eles retornam para a cidade de Jerusalém. Distante ali de onde eles estavam, cerca de 1 quilômetro, uma caminhada que os autores vão destacar que é equivalente àquilo que era permitido pela lei judaica percorrer ao sábado. E eles se dirigem ao aposento superior, um local em que eles utilizavam como espaço de reunião. Um local situado num andar superior de uma casa em Jerusalém. Há muitas teorias sobre isso, mas o fato é que nós não sabemos ao certo se esse era o mesmo local onde Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos, se era a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde mais tarde a igreja vai estar reunida orando ali, ou se trata de algum outro lugar. O fato é que eles estavam reunidos. E como nós veremos adiante, eles perseveravam em oração. E Lucas faz questão de registrar quem estava presente nesse encontro. No verso 13, se você voltar para a sua Bíblia, ele lista nominalmente os apóstolos. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Em seguida, Lucas, depois de descrever que os discípulos estão ali, Lucas ele amplia o quadro. Ele mostra que a comunidade era ainda maior. Olha o verso 14 e verso 15. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres. Ou seja, aquelas mulheres que caminhavam no ministério de Jesus, que foram testemunha da ressurreição de Jesus, estão presentes. Inclusive, há um destaque aqui. Inclusive está presente a Maria, a mãe de Jesus. Mas há um outro destaque, não só a Maria, como também os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e ali existia um grupo de cerca de 120 pessoas. Aquela reunião era composta com essas pessoas e o total ali desse grupo era aproximadamente 120 pessoas. E eu quero abrir aqui, antes de continuar, um parênteses importante. Porque o texto destaca a presença de Maria, mãe de Jesus. E, inclusive, essa é a última referência explícita nas Escrituras sobre Maria. E isso nos ensina algo muito significativo. Maria não está ali por causa de um status especial. Maria não está ali por ocupar uma posição de destaque por ser a mãe de Jesus. Não há nenhuma evidência do texto de devoção a Maria. Não há nenhuma evidência que Maria foi assunta ao céu como Jesus. Não tem nada aqui. Ela está ali como discípula, como parte da comunidade dos que creram em Cristo. Portanto, a devoção a Maria, que alguns veneram, não é sustentada com base bíblica. Não existe nenhuma base bíblica para qualquer tipo de devoção a Maria. Isso vem de uma tradição da igreja, isso vem de outros argumentos, mas não é sustentada pelas Escrituras, uma vez que a Maria some de cena a partir daqui. E é interessante também que o texto nos diz que os irmãos de Jesus estão presentes. Ou seja, Jesus teve irmãos por parte de mãe. Os irmãos de Jesus estavam ali, e é interessante porque eles são descritos ao longo dos evangelhos, como pessoas que não criam nele, que se opunham ao seu ministério, em que em determinado momento, inclusive, chegaram a dizer que ele estava fora de si. No entanto, agora após a morte e a ressurreição de Jesus, esses mesmos irmãos aparecem reunidos com os discípulos como parte do grupo de crentes. E nós vamos ver, por exemplo, depois Tiago, irmão de Jesus, escrevendo o livro de Tiago. Isso nos mostra, queridos, uma mudança profunda. A família terrena de Jesus, ela torna-se agora parte da sua família espiritual. Maria agora crê no seu filho não apenas como aquele que nasceu dela, mas como o Salvador que morreu e ressuscitou. Seus irmãos passam a integrar esse pequeno grupo de crente que são fiéis e unidos pela fé em Cristo.
Isso é um destaque importante. Então, fecha parênteses. Então, depois de descrever quem estava presente, Lucas passa a descrever o que eles estavam fazendo. Ele nos diz que todos reuniam sempre em oração. Ou em outra versão, perseveravam unânimes em oração. Queridos, eles estão reunidos. Eles estão reunidos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, como nós veremos, orando, mas existia uma concordância quanto àquilo que eles estavam fazendo e orando. Então, a primeira verdade que esse texto nos revela é que eles estavam juntos, unidos, perseverantes em oração. Os discípulos de Jesus, eles caminham juntos, eles retornam juntos, eles reúnem-se juntos. A igreja que está surgindo em Atos nasce como um corpo. A igreja que está surgindo em Atos não nasce como indivíduos isolados. Portanto, uma das marcas evidentes dessa comunidade, ainda em seus primeiros dias, é a reunião do povo de Deus. Queridos, o que nós vemos em Atos 1 é que a igreja, desde o seu nascimento, ela não é formada por indivíduos isolados. Ela é formada por um povo reunido. É isso que caracteriza a igreja. A reunião do povo de Deus. Aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, agora se reúnem para adorá-lo. O evangelho que os alcançou é um evangelho de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros. Porque Deus criou o ser humano, eu e você, para o relacionamento, primeiro com Ele e também com o próximo. É maravilhoso saber que por meio de Jesus Cristo, esse relacionamento que foi quebrado por conta do pecado é restaurado. Nós somos reconciliados com Deus e ao mesmo tempo nós somos inseridos em uma comunidade de fé. Isso é lindo. Onde nós podemos viver a verdadeira comunhão uns com os outros. Suprir essa necessidade profunda que Deus colocou em nós. Após a ascensão de Jesus, os discípulos, esperando a promessa do Espírito Santo, eles não seguem caminhos separados. Eles caminham juntos. Eles retornam juntos, como eu disse, e se reúnem. Eles permanecem congregados, aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Eu estava preparando esse sermão e lendo o trecho de um livro que descreve a história de um pastor que foi visitar um membro da sua igreja que havia abandonado o seu compromisso de participar das atividades da igreja. E o pastor, nessa visita, chega, começa a conversar com ele e faz algumas perguntas. Por que você nunca está na igreja? Por que você não se envolve em nenhuma programação? Você faz parte do nosso hall de membros. Eu lembro o dia que você foi recebido na igreja. Você foi batizado, você fez uma profissão de fé, mas nunca está presente. E aquele membro respondeu: bem, eu não preciso da igreja. Minha fé é algo que é privado. A minha fé é algo pessoal. Eu não preciso de liturgia. Eu não preciso de rituais da religião. Eu posso adorar a Deus sozinho. E naquele contexto está acontecendo um pequeno piquenique ali. Enquanto eles conversavam, o pastor caminhou a direção a um lugar ali, onde tinha uma grelha ali, eles estavam fazendo um hambúrguer ali. E ele, do lado daquela grelha de carvão, ele usa um espeto e ele empurra uma das brasas e deixa em um canto longe do fogo. E eles continuaram a conversar e depois de alguns minutos ele apontou para aquela brasa que ele afastou do fogo e disse: alguns minutos atrás aquele carvão estava em brasa ardente, mas agora está frio. Porque ele foi removido das demais brasas e por isso perdeu o seu calor. Ele perdeu a sua capacidade de ser produtivo no propósito para o qual ele havia sido feito. Assim é um cristão que se afasta do corpo. Nós não resistiremos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros.
diante da nossa fragilidade, queridos, diante das nossas lutas, diante da nossa inclinação ao pecado, nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos, para sermos instruídos na fé, instruídos pela palavra, estimulados para viver para a glória de Deus. Nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Nós precisamos caminhar e permanecer juntos. Nós precisamos valorizar a reunião do povo de Deus. Nós precisamos valorizar a comunhão da igreja local, queridos. É muito bom ser igreja. Durante as nossas férias, na primeira semana de férias, estávamos ali na casa dos meus pais, e eu e a Daísa fomos numa outra igreja. Uma igreja ali em Santa Catarina, numa grande cidade ali, numa cidade ao lado da cidade dos meus pais, e nós fomos lá. E é interessante porque quando a gente chega numa igreja, eu não tenho um hábito de ficar me apresentando como pastor, a não ser que gera uma conversa mais íntima. Eu sento ali e faço algumas observações. Isso é até bom para mim, né? E aí a Daísa precisava ir no banheiro, eu também, nós chegamos um pouco antes, ela falou, não vou perguntar para ninguém, eu vou ver se pelas indicações eu consigo chegar ao banheiro. É interessante que ela entrou na igreja, saiu por onde nós entramos, foi para o banheiro, e todas as indicações levaram ela para o banheiro. Então na parte de sinalização a igreja, ok. Estava chovendo, inclusive, aí eu não pude ir, ela voltou ali, começou a chover. E aí é interessante, esse é o ponto que eu quero me ater aqui, porque eu estava sentado num local, e aí, por isso que eu falo que é muito bom ser igreja, é muito bom congregar, queridos. Tem um ponto que nos une, somos todos nós cristãos, estamos ali para adorar a Deus. Mas aquela igreja tem uma vivência que eu não tenho uma vivência com eles. Então é interessante que o pessoal começa a chegar, e aí você vê os grupinhos se cumprimentando, conversando, a galera que se conhece, como aqui na nossa igreja local. Eu era um visitante, estava ali sentado. Alguns cumprimentaram, outros não cumprimentaram, né? E olha que ponto interessante. Chegou uma pessoa, nos cumprimentou, perguntou nosso nome, perguntou se a gente era dali, e ele se apresentou, eu sou um dos pastores da igreja. É uma igreja maior, tinha alguns pastores. E nós ficamos cultuando a Deus em todo culto, saímos ali, e nós não tivemos essa comunhão gostosa que nós temos aqui, porque nós não somos daquela igreja local, nós éramos um corpo estranho ali. Mas era uma igreja acolhedora, mas em nenhum momento o pastor titular da igreja veio falar comigo. Nenhum momento eu fui cumprimentado pelo pastor titular da igreja. Mas ainda assim, queridos, eu não me senti estranho, porque a igreja acolheu, a igreja conversou, um ou outro veio falar, um pastor cumprimentou. O fato que eu quero dizer, queridos, é que às vezes a gente está numa igreja menor e a gente acha que o pastor tem que atender todas as expectativas, e é impossível numa igreja você fazer isso. Porque quem é pastor sabe que o pastor antes do culto, ele tem sim o desejo de cumprimentar alguém, mas ele está também nervoso, preocupado e envolvido na liturgia do culto. E numa igreja grande tem outros pastores que estão fazendo essa função de cumprimentar os irmãos. E ali a gente saiu como reunido com o povo de Deus, em adoração a Deus. Mas faz falta, queridos, conhecer o nome. Faz falta caminhar junto. E aqueles irmãos, eles estavam juntos. Esse é o convite que eu quero te desafiar a fazer como igreja, queridos. É nós estarmos juntos. É quando você está aqui de verdade, você não precisa sair correndo. O pastor tem que ir embora. Eu tenho de fato que ir embora, mas a gente fica junto aqui tomando chá. Eu não vou tomar o chá, porque eu não tomo chá depois do culto. Mas vamos conversar. Vamos gastar esse tempo, a comunhão que nós temos é muito gostosa. É bom ver os irmãos não querendo ir embora, porque isso mostra que a gente quer estar junto.
É bom ver na quarta-feira os irmãos reunidos aqui, orando, aqueles que podem, porque isso mostra que nós queremos estar juntos. É bom ter as atividades da igreja e nós percebermos que há um desejo de estar presente, porque a gente quer estar junto, porque o povo de Deus, queridos, foi chamado para se reunir, para adorar a Deus. Não é só estar junto por estar junto, mas com o propósito de adorar a Deus. Então a primeira verdade que nós aprendemos com essa igreja é que eles permaneceram juntos. Eles tinham diferenças? Tinham. Eles tinham crises entre eles, nós vamos ver ao longo do livro de Atos que tinham. Mas ainda assim eles estavam reunidos no mesmo propósito. Nós precisamos, queridos, estar reunidos e permanecer junto com o mesmo propósito. Ainda que nós tenhamos diferença. Ainda que a gente pense diferente sobre um determinado assunto. Ainda que alguém fale um sim que você vai gostar, ou fale um não que você não vai gostar. Mas a gente precisa permanecer junto. Esse é o desafio de sermos igreja nos nossos dias. A gente não quer mais permanecer junto, a gente quer estar num lugar que nos agrada. Mas o texto nos ensina e nos mostra que eles valorizavam o estar juntos. E esse é o primeiro desafio para nós, queridos. Que valorizemos o fato de caminharmos juntos. Prioriza na sua agenda um tempo para estar reunido com a igreja. Manda uma mensagem durante a semana para um irmão. Valorize o estar juntos. Seja aquele proativo. Seja aquele que estende a mão para alguém. Seja aquele que é o primeiro a valorizar essa reunião do povo de Deus. Mas há uma segunda verdade que esse texto nos ensina. Eles permaneceram juntos, mas eles perseveravam em oração. Uma curiosidade em relação ao número aqui de 120 pessoas, de quem ali vai descender toda a igreja cristã, é que alguns estudiosos entendem que Lucas menciona esse número de forma intencional. Conforme a tradição e a lei judaica, era necessário um mínimo de 120 homens judeus para que uma comunidade pudesse ser considerada, estabelecida e tivesse o seu próprio concílio. Dessa forma, os discípulos já eram suficientemente numerosos para formar uma comunidade. Dentro daquele contexto evidenciava isso. O fato é que esse grupo de cerca de 120 pessoas, eles não só estavam reunidos, mas eles estavam reunidos em oração. Eles estavam aguardando o cumprimento, repito, da promessa do Senhor, a vinda do Espírito Santo, e a espera deles não era passiva. A espera deles não era marcada pela inatividade. Ela era caracterizada pela perseverança na oração. Eles permaneceram firmes em oração. É interessante que mais adiante, no verso 24 que nós lemos, essa mesma postura aparece de novo. Diante dos nomes de José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, não podia deixar só um nome, né? Mas é palavra de Deus inspirada, né? A forma que eles colocavam. E Matias, para assumir o ministério apostólico que Judas havia abandonado, eles recorreram mais uma vez à oração. Antes de tomar qualquer decisão, a igreja ora pedindo que Deus direcione. A igreja ora naquele contexto pedindo para que Deus revele qual dos dois deveria ocupar o lugar deixado por Judas. Eles oram pedindo sabedoria para construir ou para constituir outro líder no lugar de Judas. Eles já não são mais aqueles discípulos que estavam trancados por medo dos judeus. Agora eles são 120 pessoas, 120 irmãos reunidos, aguardando ser revestidos pelo poder para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a segunda verdade que esse texto nos ensina é clara. Essa igreja não apenas estava reunida, mas ela perseverava em oração. Queridos, a oração é o meio pelo qual essa comunidade expressa a sua dependência de Deus.
é o meio pelo qual ela busca a direção, é o meio pelo qual ela se submete à vontade soberana de Deus, enquanto aguarda o cumprimento das promessas. Alguém já disse que ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. A oração, ela é o oxigênio da vida cristã. A oração é ela que nos sustenta. Orar é desejar primeiro a presença de Deus, estar na presença de Deus, e depois, primeiro a presença, primeiro estar na presença de Deus, depois a provisão de Deus, depois o pedido para Deus. Uma igreja espiritual, uma igreja saudável, é uma igreja que ora. E é essa igreja que cresce, essa é a igreja que permanece firme em meio às crises, porque ela vive em constância dependência do Senhor. Uma igreja que pratica a oração, ela se torna sensível à vontade de Deus, ela aprende a depender dEle. Queridos, quando nós estamos em crise na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente faz ou deveria fazer? Nós que somos crentes. Mas isso não deveria ser só na crise. A nossa vida deveria ser uma vida de constante dependência de Deus, demonstrada através da oração. A gente não ora só quando a gente precisa escolher um líder na igreja. A gente não ora só quando a gente precisa escolher um novo pastor para a igreja, a gente vai nomear um diácono, um líder. Não, a vida da igreja tem que ser uma vida de oração. Orar é colocar a nossa fé em ação. É confiar que Deus é nosso Pai. É confiar que Deus nos ama, que Deus nos recebe em Cristo. E Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar. Na oração, nós reconhecemos a nossa limitação. Nós descansamos na certeza de que Deus está conosco. E de que Deus age em nosso favor. Orar, queridos, é entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. A oração, ela deveria ocupar um lugar essencial na vida do cristão. É por meio da oração que nós iniciamos a nossa caminhada de vida cristã, a nossa caminhada com Deus, clamando pela salvação. E essa palavra que gera a vida, ela é nutrida, ela nutre a nossa vida por meio da oração. É a oração que nutre a nossa vida. Eu quero fazer duas perguntas para a nossa reflexão. Se a oração revela o quanto nós dependemos de Deus, o que a minha vida de oração tem mostrado sobre a minha fé? Como está a sua vida de oração? Se a vida espiritual de uma igreja, um dos aspectos que pode medi-la, o valor dela é a oração. O que a nossa prática de oração revela sobre a nossa dependência de Deus como igreja, queridos? As nossas quartas-feiras, eu agradeço a Deus, a gente tem até um número considerável aqui de quarta-feira. Mas a oração da igreja não se dá somente nos encontros de oração às quartas-feiras. É mostrar na prática que nós somos pessoas de oração. É quando você vê alguém pedindo no grupo uma oração, né? Você dá lá o desenho lá da oração, mas não é só para todo mundo ver que você respondeu, é você de fato orar. Eu fico perguntando e me perguntando se todas as vezes, e até para mim mesmo é um exercício, tá? Porque às vezes no dia a dia acabo esquecendo ou passando. Se todas as vezes que eu falo que eu estou orando por alguma coisa, se eu de fato estou orando. A gente vive num tempo de muitas distrações, queridos. E a oração tem perdido lugar na nossa vida. Essa semana, na quinta-feira, se eu não me engano, eu mudei os meus horários e eu dei uma ênfase nas atividades da igreja pela manhã. E à tarde, antes de buscar as meninas, eu retomei a academia. Né, fui para a academia fazer uma esteira. E eu administrei mal o meu horário.
e eu não aguentava ficar mais na esteira, então eu precisava ir embora. E eu fiquei lá no estacionamento da escola esperando as meninas aproximadamente uns 50 minutos. Não valia a pena voltar para casa, eu fiquei ali. Qual foi a primeira coisa que eu procurei quando eu estava parado no carro? E aí eu lembrei que todas as vezes que eu vou para academia, eu não costumo levar o celular. E aí eu fiquei 50 minutos sem mexer no celular. Para alguns. E aí é o tempo que às vezes a gente para e fala assim, poxa, eu consigo parar alguns momentos na minha rotina, ficar sem o celular e colocar o meu coração diante de Deus. Talvez se eu estivesse ali naquele estacionamento, com o celular na mão, eu não teria parado aquele tempo, para orar e abrir meu coração para Deus. Porque as distrações nos tiram, muitas vezes, daquilo que é essencial para a nossa caminhada. Os mais antigos é da época daquele rádio relógio chato, que tocava na sua orelha lá, que não parava, que você tinha que apertar o botãozinho, e quando acabava a luz, você perdia a hora, né? Porque ele não tinha luz. Quem lembra disso? Só os mais velhos. O irmão João levantou a mão, né, irmão João? Tá? Mas hoje, a gente tem isso aqui, ó. E tem uma beleza que tem tudo aqui, mas qual é a primeira coisa que a gente faz ao acordar? Para muitos de nós. É pegar esse aparelho. E aí a gente substitui muitas coisas na nossa vida pela vida de oração e leitura bíblica, queridos. E aqui eu já estou entrando no próximo ponto. A gente precisa ser disciplinado, queridos. Há um momento na vida da igreja, nós vamos ver em Atos, que aquela igreja, os pastores, os líderes daquelas igrejas, os apóstolos, eles estavam muito ocupados. E eles falam, precisamos nomear outros líderes, porque uma das nossas funções é a palavra de Deus e a oração. A oração faz parte, é parte essencial da nossa caminhada, queridos. Nós precisamos ter uma vida fortalecida de oração. Uma vida de dependência de Deus manifestada através da oração. E a minha pergunta é, como que está a sua vida de oração? Como que está o seu relacionamento com Deus? Deus é só o botão de emergência que você aperta quando você está em urgência? Ou Ele é alguém que você se relaciona no dia a dia? E faz isso através da oração. Há um terceiro e último ponto que eu quero destacar. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que eles estavam fundamentados nas Escrituras. Eles estavam juntos, eles perseveravam na oração e eles estavam fundamentados nas Escrituras. Lucas nos mostra que essa comunidade também estava orientada, fundamentada pela palavra de Deus. Olha o verso 16. Pedro, ele se levanta no meio dos irmãos e ele inicia a sua fala dizendo, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Há um cumprimento das escrituras. E como eu já mencionei no início da nossa reflexão, Judas se desviou do seu chamado. Judas traiu o Senhor, Judas abandonou o seu lugar e agora há uma lacuna, há uma vaga, o ministério que precisa ser ocupado. E o discurso de Pedro destaca a traição cometida por Judas contra Cristo e deixa claro que esse acontecimento havia sido predito no Antigo Testamento. Mais do que isso, Pedro demonstra que é a própria Escritura que orienta a igreja quanto à necessidade de substituir Judas. Há uma convicção em Pedro. A justificativa e a direção para essa decisão não é da nossa cabeça, está na palavra de Deus. Olha a confiança de Pedro no caráter das Escrituras. Era necessário que se cumprisse as Escrituras. Ele revela que ele confia na veracidade da autoridade e na autoridade das Escrituras. O Espírito Santo predisse pela boca de Davi, ele demonstra a sua confiança na natureza inspirada, na natureza profética do Antigo Testamento. É Deus quem fala nas Escrituras, é Deus que usa homens como Davi. Judas,
esse que fazia parte do grupo que era contado entre nós, esse que desprezou o privilégio de participar desse ministério, esse que apostatou, esse que escolheu seguir o seu próprio caminho e foi para o lugar que era devido, esse que teve um dos maiores privilégios espirituais e desperdiçou essa oportunidade, não está mais entre nós. Isso é cumprimento das Escrituras. E aí Lucas, ou Pedro falando, não sabemos se é Lucas escrevendo, abrindo um parênteses, ou se é o próprio Pedro falando, ele insere uma explicação sobre o destino de Judas. Diz assim em versos 18 e 19: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Lucas, ele descreve os detalhes da morte de Judas. Lucas, ele evidencia o caráter trágico do seu fim. É interessante que ele coloca aqui informações que não aparecem com a mesma ênfase nos evangelhos. Ele descreve um fato que se tornou amplamente conhecido em Jerusalém. Parece que as autoridades, elas utilizaram o dinheiro devolvido por Judas para adquirir um campo ali, e esse campo, o lugar ali de sepultura, se tornou o lugar associado à sua morte. E Judas, parece que ele não apenas se enforcou, mas o seu corpo acabou se rompendo. Há algumas teorias para isso, eu não quero entrar nas teorias aqui, mas o seu corpo acabou se rompendo, tornando ainda mais pública e chocante a consequência do seu pecado. E Lucas encerra esse parênteses explicativo, e Pedro, ele retoma o seu argumento e ele prossegue dizendo: porque está escrito, era necessário que se cumprisse a profecia que Deus predisse pela boca de Davi. Ele abre um parênteses, ele explica a morte de Judas e ele diz: porque está escrito no livro dos Salmos. E Pedro vai citar 2 salmos. O primeiro deles é o Salmo 69, verso 25, que diz assim: fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas. Essa primeira citação aparece originalmente no contexto onde o salmista faz uma súplica para que Deus julgue e condene os seus inimigos. E Pedro, olhando para as Escrituras, amparado pelas Escrituras, ele aplica esse texto a Judas, para explicar tanto a gravidade da sua traição, quanto o juízo que recaiu sobre ele, evidenciando a sua morte, o abandono do seu lugar. Mas ele cita um outro salmo, ele complementa, Salmo 109, verso 8. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. A segunda citação faz parte de um salmo de lamento, onde o salmista descreve a dor da traição sofrida por alguém próximo. E Pedro, ele usa esse salmo, ele usa esse texto não apenas para interpretar o destino de Judas, mas sobretudo para indicar o que deveria ser feito. Que outro deveria ocupar o seu lugar no ministério apostólico. Queridos, mais uma vez, o ponto central é que Pedro e aqueles irmãos compreendem que essas 2 passagens das Escrituras ofereciam para eles orientações gerais e suficientes para a necessidade de substituir Judas. A palavra de Deus não apenas explica o ocorrido, mas ela também direciona a ação da igreja. A proposta de Pedro tem base bíblica e ela é clara. Precisa escolher um 12º apóstolo. E esse número, ele não é aleatório. Os 12 apóstolos refletem, as 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 discípulos de forma intencional. Isso estabelece um paralelo ali com o povo de Israel, formado pelas 12 tribos. Então, nos parece que Pedro tem uma certeza absoluta. Vamos olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo isso.
E eu preciso avançar porque o tempo não para. E Judas precisa ser substituído. Isso eles não têm mais dúvida. A segunda pergunta é, qual o critério para essa substituição? Quem é que vai ocupar o lugar de Judas? E aí eles começam a descrever. Deve ser alguém do grupo original, caminhou com Jesus, alguém que estava com ele desde o início do ministério de Jesus, desde o batismo de João até o dia da sua ascensão, alguém que seja também testemunha da ressurreição de Cristo, e eles, diante desse critério aí, né, uma Assembleia Batista ali, eles indicam 2 nomes. Justo e Matias. E o texto nos diz que a igreja ora para que Deus mostre qual dos 2 deveria assumir o ministério apostólico, o lugar que Judas abandonou. Agora há algo interessante aqui. Depois de orarem, o que eles fizeram? Lançaram sorte. E Matias é escolhido. E é interessante porque essa é a única referência bíblica a Matias. E aí alguns vão descrever que eles erraram, e aí há teorias, mas o texto só nos fala isso que eu estou apresentando para os irmãos. E aqui é importante trazer algumas explicações. Primeiro, o apostolado não era um cargo humanamente ordenado. Eu já expliquei isso na série sobre Efésios, que a igreja não nomeia apóstolos. E nenhum homem pode se considerar apóstolo por si mesmo. Apóstolos, segundo a Bíblia, são chamados diretamente por Cristo para cumprir sua obra. Né? E com a revelação das Escrituras, nós não temos mais apóstolo hoje. E é importante citar Augusto Nicodemos, que diz: apóstolo bom e apóstolo verdadeiro é apóstolo morto. Judas não foi substituído simplesmente porque ele morreu. Porque os outros vão morrer depois e não vão ter substituição, mas porque ele abandonou o seu ministério, porque ele foi infiel, porque eles viram que já existia uma profecia das Escrituras que orientava a ação da igreja. Portanto, não há base bíblica para uma sucessão apostólica contínua, é algo pontual. O segundo, o lançamento de sortes. Eles lançaram sortes confiando que Jesus manifestaria a sua vontade. Se eles oraram e depende de Deus, eles dão um jeitinho para Deus, vamos dizer assim. Eles lançam a sorte. Lançar sortes era uma prática comum no primeiro século. E nesse contexto, permitia a Deus intervir de forma direta na decisão da igreja. E curiosamente, esta é a última vez que o lançamento de sorte é mencionado na Bíblia. A pergunta que surge então é clara: nós devemos lançar sorte hoje para tomar decisões importantes? Vamos escolher um diácono na igreja. Indica os nomes, pega o critérios bíblicos e agora vamos orar e depois a gente lança sorte. Cara ou coroa? Ou não, hoje é mais moderno. Põe lá na mídia, roda os nomes lá e vai saindo um nome. Não é isso, queridos. A resposta é clara: não. Primeiro ponto importante. O livro de Atos, ele contém muitas descrições de fatos históricos, mas nem tudo em Atos é normativo. Nós vamos ver isso ao longo da série. Nem tudo é normativo para os cristãos de hoje. Atos é um livro de transição, mostrando a igreja nos seus primeiros passos. Embora tenha muitos princípios, também tem muitas descrições de fatos. E a gente precisa reconhecer isso. Segundo, agora que o Espírito Santo já foi derramado e o cânon das Escrituras está completo, os cristãos devem tomar decisões com base na direção do Espírito e no ensino das Escrituras, queridos. É orando, pedindo a direção de Deus e orientado pela palavra, não por sorteios. Nós não precisamos mais disso. Essa explicação é necessária, mas o ponto central, mais uma vez, o ponto central do texto não está no método da escolha. O ponto central do texto está na postura espiritual da igreja.
Durante esses primeiros 10 dias de espera, entre a ascensão de Jesus e o cumprimento da promessa do Espírito Santo, Pedro e os demais discípulos se uniram para duas coisas fundamentais. Eles estavam juntos para orar e para concentrar sua atenção nas Escrituras. Eles oram, mas eles também examinam a palavra. Eles aguardam a promessa, mas eles agem à luz daquilo que Deus já havia revelado. Repito, a espera não é passiva. A espera não é desconectada da vontade de Deus. A espera é marcada por obediência. É marcada por discernimento e submissão à revelação de Deus na sua palavra. Então a terceira verdade que esse texto nos ensina, eu quero frisar, é que essa igreja estava firmemente alicerçada na palavra de Deus. As suas decisões, os seus discernimentos, os seus passos eram tomados à luz das Escrituras. Era tomado na convicção de que Deus governa a história e conduz a sua igreja por meio da sua palavra. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos nos tornar crentes maduros, nós precisamos, o meio que Deus nos concede é a sua palavra. É por meio dela que nós somos guardados de nos conformarmos com os valores desse mundo. As Escrituras moldam, corrigem, transformam continuamente nossos valores e convicções. O Espírito Santo, ele age em nós por meio da palavra, usando-a como instrumento para a nossa transformação, usando para o nosso crescimento espiritual. E a pergunta para nós é: o que tem orientado nossas decisões, na nossa vida ou como igreja? A palavra de Deus ou as circunstâncias ao nosso redor? Queridos, eu tenho batido nessa tecla, mas eu quero reafirmar isso. Nós cristãos, nós precisamos olhar o mundo a partir da palavra de Deus, queridos. O não cristão, ele não olha o mundo a partir da palavra de Deus. Então, quando você, jovem, vai tomar uma decisão, você tem que tomar pautado na palavra de Deus. Você, jovem, vai falar: eu não vou me entregar, eu vou me guardar para o casamento. Por quê? Porque a palavra de Deus orienta isso. O outro não vai pensar assim, o outro quer extravasar o desejo dele, porque ele não pensa biblicamente. Então o que a gente precisa a partir de agora, pessoal, é começar a caminhar numa direção onde a gente caminhe com gente junto conosco que busque a orientação pela palavra. Olhe o mundo a partir da palavra de Deus. Olhe para a vida a partir da palavra de Deus. Tenha uma vida fundamentada na palavra. Fundamentada na palavra. Se você é um jovem crente e está começando a trilhar, pensar na caminhada com alguém, namorando, busque alguém que tenha a mesma fé que você, que pense como você, que pense a partir da palavra. Ah, pastor, mas vai demorar. Não importa, confie nas promessas de Deus, queridos. Descanse, fundamente a sua vida nas Escrituras. Não tenha pressa. É difícil pensar nisso, né? Quando você fala: ah, pastor, você já está com a sua vida resolvida, você casou, eu sou jovenzinho. Não, mas confia nisso, queridos. Confia na palavra de Deus. Espera o tempo certo. Ah, mas ele vai se converter. Sim, mas não paga o preço. Espera ele se converter. E se ele se converter, e se Deus quiser isso, Deus vai trazer ele ou ela até você. Mas não paga o preço. Ah, mas o outro deu certo. Eu traria inúmeros exemplos para vocês que não deu certo. E não paga o preço. Confie na palavra. Isso é só um exemplo na esfera de relacionamentos, queridos. Mas nós precisamos ter a nossa vida fundamentada pela palavra. Aquela igreja que nasce ali, eles nascem juntos, eles nascem em oração, eles nascem fundamentados na palavra de Deus.
Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, ressaltando mais uma vez que esses irmãos permaneceram juntos, permaneceram em oração e se submeteram à direção das Escrituras. Essa postura revela uma igreja que confia plenamente no Cristo ressuscitado, que reina soberano e continuamente conduzindo a sua obra. A igreja nasce junta, a igreja nasce em oração, a igreja nasce fundamentada na palavra de Deus. E da mesma forma, nós hoje somos chamados a viver nesse mesmo equilíbrio, unidos como corpo, prazer em estar junto, prazer em ser igreja, dependentes de Deus em oração, mas firmemente alicerçados na palavra, confiando que Cristo edifica a sua igreja. Queridos, enquanto eles aguardam a promessa do Espírito Santo, eles estão juntos, eles estão orando e eles estão lendo a palavra, buscando a direção na palavra. E a minha pergunta para nós é, e com isso eu concluo, onde está a palavra no nosso coração? O salmista, eu abri esse culto com um salmo que diz que o salmista desejava a palavra mais do que o mel. É mais doce que o mel, mais que o ouro. Ele descreve o valor da palavra. E a pergunta para nós é, onde a palavra está no nosso coração, queridos? A gente vem para a igreja, a gente cresce na igreja, mas quando a gente tem que tomar decisões sérias na nossa vida, a gente esquece da palavra. A gente quer lançar sortes espirituais. A gente tem narrativa para tudo. É interessante conversar com algumas pessoas e você vê que existe uma narrativa para tudo. Não, pastor, não. Vai dar certo. É boa gente. Queridos, e pode dar certo e eu oro para que dê certo. Mas o meu desejo e a minha oração é para que a gente seja uma igreja fundamentada na palavra. Que as nossas lágrimas numa cerimônia de casamento caia dos nossos olhos dizendo, ainda tem jovem que se mantém puro, porque ouve e obedece a palavra. Que os nossos corações se encham de alegria e diz, ainda tem gente que vai estudar, porque entendeu que recebeu uma vocação do Senhor para desenvolver a criação de Deus. E não é só dinheiro, não é só carreira, não é só status, é uma vocação bíblica. E eu não estou dizendo sobre ser pastor, sobre ser missionário, mas é desenvolver a criação. Saber que Deus te vocacionou por aquilo que Ele te deu para fazer. Porque olha na palavra. Eu sonho em ter um retiro de jovens e adolescentes. Não que eles vão saber responder tudo da gincana que vai ter, mas que eles chorem ao ouvir a palavra. A gincana é detalhe, saber responder é detalhe, mas que a palavra fale profundamente, fira o coração e traga lágrima nos olhos, traga joelhos dobrados, porque nós olhamos para a palavra. Eu sonho em receber alguém na minha sala dizendo, pastor, já tenho 20 e poucos anos, não consigo arrumar um namorado ou uma namorada, mas eu quero pedir a direção de Deus para que Ele me dê alguém que seja dele. Porque a palavra ensina isso, queridos. Talvez eu seja um grande sonhador, mas eu quero morrer sonhando com isso. E eu chegar diante de Deus e Ele ver o meu coração como um pastor desejoso e ansioso em estabelecer uma igreja pela palavra, do que agradar você, mas não obedecer a palavra.
Talvez você vai deixar de me curtir no Instagram, não tem problema nenhum, sou popular no Instagram. Já sei que de algumas pessoas aqui em outros lugares já deixaram de me curtir. Eu não posto nada ali para ser popular. Você pode deixar de me curtir no Instagram. Você pode me bloquear no WhatsApp. Você pode fazer o que você quiser, queridos, mas eu como pastor, eu quero estar comprometido em pregar a palavra. E eu quero convidar você, querido, a nessa noite, a sair daqui, dizendo, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero ir para estar perto do Senhor, eu preciso estar reunido com o seu povo. Eu preciso estar em oração. Mas eu quero que você saia daqui com a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor, como o salmista diz. Ansiando em viver uma vida que agrade a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero que você saia daqui cheio da palavra. Você vai ver no capítulo 2 que o Espírito Santo vai ser derramado. O pessoal vai achar que aquele pessoal está tudo doido, tudo bêbado. E Pedro vai olhar mais uma vez para a palavra e vai dizer, é profecia, é palavra de Deus. E Pedro vai pregar a palavra. E 3.000 pessoas vão se converter pela palavra. Eu sonho, repito, que a gente seja uma igreja que não só faça um discurso, mas que ame a palavra verdadeiramente. Seja ferido, seja moldado, seja transformado por ela. E que as nossas decisões sejam baseadas pela palavra. Que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está na palavra. Para que em Caucaia as pessoas chegarem aqui, ver um bando de gente imperfeita, a começar no pastor que vos fala, mas que está sendo orientado e transformado pela palavra. Que Deus nos guie, que Deus nos abençoe e que a palavra nos direcione. A paz que cobre as trevas, no sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo